Nós combinamos de falar hoje sobre o autoconhecimento espiritual, que não dá pra gente falar disso em uma hora só. O que eu pensei foi dar hoje uma introdução, entrar um pouco no tema. A primeira pergunta seria, esse foi o tema que você disse, né? Autoconhecimento espiritual, e vocês sabiam que iam vir aqui escutar sobre isso. Ok. Então, quando ouvem falar de autoconhecimento espiritual, o que vocês imaginam que seja? Conhecer o nosso espírito as coisas que nós temos no espírito. Ok. As coisas que nós temos no espírito, como é o nosso espírito. O que mais? Conhecer a nossa essência. Ok. Conhecer a nossa essência. O que mais? Até agora eu acho que não disseram nada. Vamos ver. Tá muito bonito. Sim, o que significa autoconhecimento espiritual? Tá muito bonito, mas até agora eu não sei se... Vocês vão convidar uma pessoa para vir aqui ouvir sobre autoconhecimento espiritual. A pessoa fala, não estou muito afim não. Me motiva aí. Não é para conhecer a sua essência. E a pessoa diz, agora sim eu vou querer ir lá escutar isso. Conhecer a vocação. Conhecer a vocação? Não seria vocação. Não, em vez de você dizer conhecer a vocação, não era isso que você queria dizer. Ok, sim, é complicado. Conhecer as nossas fraquezas. Conhecer as fraquezas, ok, tem um aspecto prático mais objetivo aqui. Conhecer as fraquezas. Conhecer quem realmente somos, ok. Vejam que complicado. A gente fala, né, de autoconhecimento espiritual. O problema é que não existe um autoconhecimento espiritual puro. Porque nós não somos só espírito. Então falar de autoconhecimento espiritual já é uma coisa complicada. Começa que o ser humano é formado por espírito e... que mais? Que mais é parte do ser humano? Carne. Ok? Como é que São Paulo fala disso? Né? Como ele diz que é a composição do ser humano? Espírito, alma e corpo. Ok? São Tomás de Aquino diz que o homem é alma e corpo. Tá? Eles estão discordando um do outro? Não, estão dizendo a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente fala de autoconhecimento espiritual, a primeira coisa é entender do que realmente a gente está falando. Então, a primeira reflexão seria, e eu não vou fazer a reflexão hoje aqui, eu vou só dar uma indicação aí, bem-vindo. Eu vou só dar uma orientação aqui exatamente do que significa espírito, alma, corpo. É uma questão antropológica, enfim, os filósofos vão falar muito sobre isso, mas a gente está dizendo aqui, muito resumidamente, que o ser humano tem uma dimensão espiritual e uma dimensão material, corpórea. Por que aqui surge uma terceira palavra? Outro dia a gente pode explicar com mais calma por quê. Mas digamos que a alma aqui é o princípio espiritual encarnado. E isso gera uma terceira realidade. É uma maneira de dizer. O homem é formado por corpo e alma. Aqui, São Paulo entende que essa união entre corpo e alma gera uma terceira realidade, que na verdade é toda a nossa realidade. Porque nós somos, em todos os casos, um espírito encarnado. Quando nós não somos espírito encarnado? Quando a gente morre. Porque o espírito desencarna. Né? Já viram isso de uma outra maneira, né? O espírito desencarna. Então, a partir desse momento, nós não temos uma realidade corpórea. Mas, segundo a fé da Igreja Católica, significa que nós ficamos incompletos até o dia em que, na ressurreição dos mortos, ressuscitaremos com o corpo glorioso. Que, então, é a totalidade de novo do nosso ser. E isso tem a ver com o que vocês falavam, né? De que o autoconhecimento espiritual para conhecer quem nós somos, para conhecer a nossa essência e para conhecer o nosso espírito. Ok? Então, quando a gente fala de autoconhecimento espiritual, é muito difícil a gente separar o conhecimento do espírito do conhecimento das outras coisas.
Em filosofia, nós usamos a palavra distinção para explicar realidades que não se dão por separados na realidade. Então, por exemplo, quando eu falo de autoconhecimento espiritual, eu vou fazer uma distinção, mas eu não tenho como fazer uma experiência científica aqui, pegar um de vocês e falar assim, olha só, para vocês entenderem, eu vou tirar o corpo da alma, ou a alma do corpo, do JG, e vocês vão ver só a alma, e aí vocês vão entender do que eu estou falando. Então, eu tenho que matar ele, e depois ninguém vai ver nada. Ou seja, estou frustrado o experimento aqui. Porque a alma sendo espiritual, todo o nosso conhecimento passa através do corpo. Tem alguma coisa que vocês não conhecem através do corpo? Esse é o problema. Você só tem sentimentos porque tem um corpo. Se você não tivesse corpo, você seria como um anjo. O anjo tem sentimentos? Pois eu acho que não. Não, ele não tem sentimentos. Porque ele não tem a realidade corpórea. Mas ele fala da Bíblia que Deus compadece. Sim, mas a gente também fala que Deus se compadece. Só que Deus é pura inteligência e pura vontade. Onde é que está o sentimento? Não. Eu não vou me dedicar hoje a isso, ok? A gente, outra aula vai falar do tema antropológico e explicar qual é o papel dos sentimentos e todo o campo da afetividade. A gente poderia dizer que tudo isso aqui, no meio, é o campo da afetividade, ok? Então, sentimentos, as emoções, as sensações estão mais no campo corpóreo, tá? Mas aqui é toda a nossa complexidade. Nosso problema começa aqui, mas todo ele depois se concentra aqui, né? Na nossa afetividade, que depois é super desordenada, é uma bagunça, e os nossos sentimentos, que às vezes nos fazem acreditar ou achar uma coisa e tomar decisões em cima do que nós sentimos, e não corresponde à realidade, não corresponde ao que é certo, não corresponde aos nossos deveres, à nossa fé, etc. Entendeu? São Paulo dividiu um corpo, alma e espírito. Para tomar definitivamente um corpo e espírito. Ele não estaria botando a gente mesmo todos os animais, né? Os animais não têm alma. Os animais não têm espírito. É porque na filosofia se faz uma distinção. A alma do ser humano é espiritual. A alma de um animal é material. Na filosofia, você pode dizer que essa cadeira tem uma alma. Mas ela é espiritual? Não, ela não é espiritual. Enfim, é Aristóteles, tá? Aristóteles, ele considera toda a realidade material com dois princípios, que são matéria e forma. Então, a matéria, o princípio material, mas tem alguma coisa que dá forma para que isso seja uma cadeira e não uma outra coisa. E nesse sentido se diz que é um princípio, que é uma alma, só que não é espiritual. A gente normalmente costuma dizer alma como espírito. Tá? Então na filosofia aristotélica tem essa distinção. É só por isso. Não quero complicar a vida de vocês. Tá? Mas continue achando que vocês achavam. Não se preocupe. Às vezes a gente fala que os animais têm alma, não tem espírito. Exatamente, você pode dizer isso. Exato. Isso você pode dizer. Tá? Quando... Oi? Uma alma material. Exato. Tá? Não tem uma alma espiritual como ser humano. O anjo, ele tem alma, ele não só tem uma alma, ele é um espírito. Alma espiritual. Mas ele é só isso, né? Ele não tem uma forma corpórea. Tá? Enfim, digo isso porque a gente já fala de autoconhecimento espiritual. Pois o que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, o espírito, só que é um espírito encarnado. Então não tem como a gente dizer, ok, vou falar só da alma aqui, vou falar só do espírito. Eu vou falar de um espírito encarnado. E por isso é importante que depois a gente fale mais sobre o tema da afetividade, porque a afetividade também é a dimensão, é uma dimensão que a gente não pode separar da nossa vida. Aqui, quando eu entrar no tema do pecado, eu vou tentar explicar a origem do pecado no homem e depois a incidência em nós a partir do espírito, mas que, na verdade, afeta toda a pessoa. Então, bem-vindo, João. Aí fica mais fácil, ok? Então, por que nós temos que nos conhecer espiritualmente? Porque temos que saber quem somos. E saber quem somos, o que significa saber quem somos? Tem que saber minha essência. Ok, legal, tá bom, tem que saber a essência, muito bem. Mas o que significa saber essa essência?
Não vou recorrer a Aristóteles porque faria mais complicado ainda de novo, né? Porque então, Aristóteles vai distinguir entre o ser, a essência, que para a gente não interessa essa distinção, para nós a gente vai falar de uma coisa só, tá? O ser e a essência não interessa, o que nós somos, basta, então vai fazer mais fácil. Então, a maravilha de descobrir o que nós somos de verdade, lá no fundo, inclusive o que nós nem podemos perceber de uma maneira direta, objetiva, no espelho, né, quando a gente se vê, ou do que nós já conhecemos de nós mesmos, é capaz de nos fazer ver toda a maravilha que Deus nos fez. A partir de hoje será mais tudo isso pra gente. Claro, de uma maneira cristalina. Aqui o lance é o seguinte, eu vou dar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar ferramentas para que vocês se conheçam. Essa é a ideia. Eu não vou dizer como vocês estão, porque eu não sei. Porque eu não os conheço. Mas eu vou dar ferramentas para que vocês saibam como fazer esse caminho. Depois a opção de vocês fazer o caminho. Mas sabem que existe um caminho que pode ser feito. E existem categorias que ajudam a organizar o pensamento. Isso é muito importante. Categorias que ajudam a organizar o pensamento. Não sei, alguém aqui é biólogo? Não. Ok, então, sei lá, uma pessoa que fez biologia marinha, você sai com ela para mergulhar e para ver os animaizinhos e ela te fala, explica esse animal aqui. Você fala, nem ideia, pois ele é verde, ele é azul. Essa semana eu vi uma reportagem sobre as lagostas azuis, já viram? Uma a cada 2 milhões de lagostas nasce azul. É a mesma lagosta, só que é azul. E é um fenômeno raríssimo. No Brasil não se dá porque não tem tanta lagosta. Mas uma a cada 2 milhões nasce azul. Então, a pessoa tem categorias, ela tem um conhecimento prévio, ela tem uma base que faz com que ela possa observar uma realidade e compreendê-la à luz das categorias, né, que organizam o pensamento sobre a botânica, sobre a fauna, sobre a flora, sobre o ser humano, o que for. Né? Normalmente, quando a gente fala de vida espiritual, a gente encontra aqui um campo que você não vai a uma universidade estudar. Não tem uma matéria na universidade, não tem um curso na universidade que fale sobre o conhecimento espiritual. Tem a psicologia, e vai falar sobre a psicologia, que tem a ver com esse campo intermediário aqui, que a gente chamou aqui de alma, o que é a parte afetiva. Tem até abordagens, ou tem linhas da psicologia que te ajudam a perceber a realidade espiritual do homem. Tá? Você está um Viktor Frankl e fala o sentido da vida espiritual. É uma realidade espiritual que eu consigo distinguir, que não está totalmente presente em mim, mas se dá de alguma maneira, eu a percebo, me projeto através daquilo como um fim, e aquele fim faz com que tudo o que eu faço em ordem a esse fim tenha sentido. Eu sei qual é o meu fim? Sim? E qual é o meu fim? Você sabe qual é o seu fim? Não, tudo bem, eu fiz a pergunta em sentido amplo de propósito, né? Você pode responder que sei, e pode falar em geral, e sei porque eu posso falar em específico. Meu fim, pessoal. Mas posso falar também, eu não sei o específico, mas em geral eu sei. Qual é o meu fim? Qual é o fim do ser humano? Se facilita. Esse é o fim cronológico do ser humano. Eu digo fim enquanto sentido. A finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? Ele tem finalidade? Essa é a primeira pergunta. O ser humano tem finalidade? Ou seja, ele existe para algo? Foi? Para louvar a Deus? Para a glória eterna. E quem disse isso? O Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Tem aqui uma autoridade, né? Ok, mas de onde o Catecismo tirou isso?
Magistério. Mas o que é magistério e catecismo? Estou assim, ó, do lado. Ok. Tá bom, a verdade revelada. E hoje a verdade revelada diz lá que isso é assim. Perguntei qual é a finalidade do ser humano. E disseram, legal, louvar a Deus, dar glória a Deus. Fantástico. E hoje está escrito isso. Onde? De onde saiu essa? Como vocês chegaram a essa conclusão de que isso é assim? Gosto muito de uma reflexão, né, de uma frase de João Paulo II, que diz: Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Tá? Toda a verdade revelada, e é verdade, na Bíblia, né, e na tradição, você encontra um conhecimento sobre o ser humano. De fato, na teologia isso se chama antropologia teológica. Essa é a cadeira da teologia que fala sobre esse fim do ser humano, que Deus revela ao homem. Por que só Deus pode me fazer saber qual é a finalidade do ser humano? Porque Deus é aquele que tem que me fazer saber qual é a finalidade do ser humano. Porque ele fez. Se você escutou uma música e não entendeu a música, você fala, cara, que sentido tem essa música? O que você faz para descobrir? Pergunta para o autor. E aí você fala, cara, o que você queria dizer? E você não queria dizer nada, tomei um porre aí, escrevi qualquer coisa. E você fala, nossa, né? Você vê um Picasso e você fala, cara, que obra de arte, que não sei o quê. E ele dizia, em algum momento ele disse, eu acho o máximo poder fazer umas pinturas dessas e ver os críticos me chamando de gênio quando eu joguei aquelas tintas lá assim só para que eles dissessem isso. Ele fazia, ele zoava os críticos com isso, porque iam dizer que ele era o máximo, ele fazia qualquer coisa. Né? Não sempre, né? Ele realmente tinha um dom, mas várias pinturas dele era para que os críticos olhassem e dissessem que ele era um gênio, e ele tinha feito de qualquer maneira, de propósito. Enfim, você pergunta ao autor, por que você fez essa criatura? E no autoconhecimento espiritual, de uma maneira específica, não genérica, através dele, eu tenho como descobrir para que Deus me fez. Para que Deus me fez? Eu já sei pela revelação, eu já sei pelas Sagradas Escrituras, eu sei pela verdade revelada, eu sei pelo catecismo, que Deus me fez para uma plenitude, para uma vida eterna, através de dar glória a Deus, através de louvar a Deus, através de fazer a sua vontade. Ok. Sei em geral o fim e sei em geral o meio. Mas se isso não me diz nada, não resolve a minha vida particular, específica. Não me resolve. Legal, muito bonito. Louvar a Deus. Quantos, sei lá, jesuítas que fizeram os exercícios espirituais Santo Inácio de Loyola várias vezes e depois abandonaram sua vocação porque talvez isso não fizesse sentido. Talvez tivesse feito sentido num momento da minha vida e depois deixou de fazer sentido. Se não faz sentido, não me toca e não me move e, portanto, não faz com que eu busque aquilo para o qual Deus me criou. Finalidade. Porque eu quis começar falando da finalidade. Na filosofia, a gente aprende que a finalidade, ela está presente em tudo. Tudo significa, na verdade, na intenção de todos os atos que você realiza para aquele fim. Então, se Deus te fez para a eternidade, se Deus te fez para uma plenitude, se Deus te fez para a santidade, como você quiser chamar, tudo o que você faz deveria ter, de uma maneira mais ou menos consciente, a intenção de alcançar esse fim. Você é um jogador de futebol e você está num jogo de futebol. Qual é o objetivo do jogo de futebol? Ganhar o jogo. Ok. Através de gols. Mais gols de um time em relação ao outro significa a vitória do primeiro time. Ok.
o jogador que quer ganhar pode fazer algo durante o jogo que não o leve a isso? Que sentido teria? Pode fazer? Pode, né? Mas que sentido teria? O cara diz, não, mas agora eu não estou tão afim assim de ganhar. Meu amigo, é final do campeonato, pelo amor de Deus. Não invente que agora você não está afim. A gente treinou o ano todo para chegar aqui e agora... Nem haveria essa discussão, porque não faz o menor sentido. Não faz sentido que um sujeito esteja no jogo e aquilo que ele faz não visa o fim para o qual ele se colocou ali. Mas nós fazemos isso a vida toda. O tempo todo nós esquecemos do fim. Ou porque não temos presente o fim. Não temos presente o fim. Não tenho presente, não tenho consciência. Não vejo o fim. Ou porque eu não sei o fim. Ou porque eu acho que o fim é outro. Ou porque eu acho que os meios são uns e na verdade deveriam ser outros. Mas no fim das contas, o que existe é uma confusão. E aí você pode chamar essa confusão de incoerência, você chamar essa confusão de confusão. O fato é que essa falta de sentido só se dá no ser humano. Nenhum outro animal ou ser espiritual tem esse problema que tem o ser humano. Essa confusão que acontece aqui, por causa da confusão que vem daqui, do espírito, e que depois afeta a nossa vida, afeta toda a pessoa. Que faz, inclusive, com que a nossa própria finalidade, que deveria mover nosso espírito em cada uma das ações, ou não tenha sentido, ou me leve para um lado equivocado, para algo longe desse fim por o qual Deus me fez. É como se uma criatura, né? Imagina uma obra de arte, uma música, tomasse vida própria e não quisesse mais ser de acordo com aquilo que fez o seu autor. Nós, seres humanos, podemos ver dessa maneira. Tá? E aí, quando falamos de autoconhecimento, o que a gente vai tentar fazer é perceber, é descobrir, é fazer com que se revele algo que já está presente, mas está presente não de uma maneira clara e não está presente de uma maneira plena. Eu tenho em mim a finalidade para a qual Deus me fez, e eu não posso perder isso, mas eu posso perder de vista a finalidade. Ela não me abandona, mas eu posso esquecer dela, eu posso achar que ela é uma outra coisa, e eu posso não saber como chegar nela. Mas a finalidade está presente. A origem está presente. Não há nada que eu possa fazer para apagar o selo da criação divina. Não tem nada que eu possa fazer que quebre o vínculo de dependência que eu tenho em relação com o Criador. Nada. Porque por mais que eu não goste de Deus, se eu quebro o vínculo de dependência, eu quebro não só a razão, mas também a própria subsistência que eu tenho em relação com Deus, da qual dependo de Deus. Se eu dissesse, não quero mais existir, por qualquer razão, eu posso não viver segundo o fim, mas eu não posso deixar de viver a partir da sua origem. Sou criatura de Deus, creia ou não creia, goste ou não goste, isso eu não posso quebrar. E por essa razão, esse selo, que é próprio da natureza, ele permanece para sempre. Não tem como. E se eu morro como ser humano. Né? Não vou me confundir com um cachorro, com um gato. Eu sou o que eu sou. Tá? Isso é parte, inclusive, da busca do ser humano. Hoje é difícil, é um absurdo, né? Mas hoje é difícil falar disso, porque tem pessoas que acham e que dizem que você pode buscar outra coisa que não seja de acordo com a sua natureza. Ou seja, você pode inventar a verdade que você quiser. Bom, você chama verdade, né? Se fosse verdade, não seria invenção, né? Mas você pode inventar o que você quiser e viver da maneira que você quiser. É possível? É. Mas é de acordo com a verdade? Nunca vai ser. Se nós estamos aqui,
é porque também é parte dessa nossa natureza buscar uma verdade. Porque se eu soubesse que não é verdade, tivesse qualquer dúvida, isso não me inspiraria. Isso não me moveria. Não faria sentido. Se eu vim aqui para buscar um autoconhecimento espiritual, é porque eu suponho que eu vou descobrir algo que está lá. E não que eu vou inventar isso. Porque não faria sentido. Então, quando eu falo de autoconhecimento espiritual, é importante separar, né, ou distinguir aqui as 3 dimensões do ser humano: espiritual, afetiva, psicológica e corpórea, fisiológica, biológica. E depois, quando eu falo de espiritual, o espiritual encarnado, unido ao corpo, posso considerar o seguinte: todos temos a experiência de uma vivência, né, de uma vida, de uma experiência de vida que não é plena. Alguém tem alguma experiência de vida plena? Quem aqui algum dia viveu uma experiência plena de vida e disse, nossa, isso foi uma experiência plena? De plena felicidade, de total liberdade, de maturidade, a experiência plena. Eu cheguei ao máximo do que significa ser um ser humano feliz, realizado. Pode deixar teu servo ir em paz, porque já agora, né, teu servo viu a salvação que vem de Deus e tal. Eu acho que é muito, acho que não deu de nós, acho que uma pessoa pai ou mãe, acho que é problema de felicidade. Acho que não sou, então eu posso falar. Acho que um pai para mim junto na cruz, muito físico, você tem uma felicidade suprema. Interessante o exemplo, é bem interessante, porque vai por aí, mas ao mesmo tempo a experiência não é plena. A experiência, ela é própria da plenitude da pessoa que tem aquela vocação e vive de acordo com aquele estado de vida, mas ela ainda não chegou à plenitude daquela experiência ainda. Então eu vejo o auge da jovem, no ginásio, no filho. Sim, mas olha só, veja se a experiência não seria mais plena o dia que esse pai, por exemplo, visse seu filho graduado. Aí seria mais plena. Porque... Mas não seria totalmente. Claro. Como é que a gente sabe que algo é pleno? Ou que algo foi pleno? A partir do ponto que a gente vai lá acima da plenitude. Por exemplo, como é que eu vejo aqui o que é melhor? Eu fiz alguma coisa que foi bom no passado e eu vou fazer algo que foi melhor do que aquilo. Mas para mim no passado aquilo era melhor. Esse melhor foi mais do passado para não passar algo melhor do que foi para gente. Exato. E por isso, essas categorias ajudam como referência para o que é e para o que não é. Para o que deve ser e para o que não deve ser. Recorrendo aqui à antropologia, e seja filosófica, seja teológica, considerem que a experiência plena não existe nessa condição. Porque... Oi? O que são sacramentos? O que é um sacramento? Pode, sabe. Se alguém aqui é catequista, tem que saber, pelo amor de Deus, hein? Formas que Deus nos permitiu de conectarmos diretamente com Ele. Esse é o problema, é que não é diretamente. É através de. Vejam a definição de sacramento. Qual é a definição? Definição de sacramento. Sinal sensível da graça de Deus. Ok? Se é um sinal sensível, significa que você precisa de mediadores para perceber e receber a graça que atua. Ok? Ou seja, você já não possui em plenitude a graça. Sim? A Eucaristia é um alimento espiritual. Bastaria receber a Eucaristia uma única vez? Não, senão não tinha 1000 missas por aí. Senão não tinha missas de preceito. Porque bastava uma vez. E você receberia dessa vez e não precisaria de mais nada. Estaria encerrado.
Mas que momento é esse da plenitude na nossa vida? Não é. É no dia que eu chegar ao céu. Aí é plenitude. Porque aí não tem mais nada o que alcançar. Aí é realmente pleno. E não é que eu me faça pleno. É que Deus me faz pleno. Ele que me fez, para Ele, ao chegar a Ele, então eu recebo a plenitude que só Ele pode me dar e para a qual Ele me fez. Santo Agostinho: inquieto está o nosso coração até repousar em Ti. A nossa experiência da vida é a inquietude. É estar inquieto, é que as coisas dão errado, é que hoje eu estou muito feliz, mas eu tenho medo que isso acabe. Hoje foi o melhor dia da minha vida, então hoje eu vou ter de tarde um evento que eu vou, sabe, eu sei que vai me deixar super feliz hoje o filme. Que tudo dê certo, por favor, para eu chegar lá na hora certa, para que as coisas aconteçam, para que tal, porque... E olha só, é que já o medo de perder te faz perder. Olha que tortura. E essa experiência da vida. Que eu sei que existe uma verdade e não sou capaz de conhecê-la. E quando a conheço, não sou capaz de viver de acordo com ela. E eu sei que eu devia viver assim. Eu sei que eu devia fazer tal. Eu sei. E eu me preparo, eu mentalizo, e eu vou dizendo, não, eu vou conseguir, eu vou tratar bem a minha irmã hoje, eu vou chegar em casa, eu vou dar um abraço nela. Eu olho para a cara dela e me embrulho o estômago. E você fala, mas eu sabia, eu sei que é verdade que eu tenho que amar, eu sei, mas eu não posso. Eu experimento os condicionamentos que estão em mim e que eu mesmo, de alguma maneira, formei e não sou capaz de vencê-los. E eles continuam me condicionando. Porque até quando eu tento entendê-los, conhecê-los e vencê-los, eu estou condicionado por eles. Porque eu não consigo me desprender e me libertar da mesma realidade que me condiciona para olhar de fora para ela, sem condicionamento, entendê-la e dizer, ok, agora já sei por onde ir. Um cara que é a pessoa mais impaciente do mundo, o que ele pede a Deus? Paciência. E como que ele pede? Agora. Deus me dá paciência agora. Claro, ele não sabe outra coisa, ele não sabe outra maneira. Ele só sabe ser impaciente. Ele não sabe ser outra coisa. Nós somos, e esse é o nosso ponto de partida aqui, né? Não conceitual, o ponto de partida ontológico aqui, né? Todos nós temos um ponto de partida, no ponto de partida, uma coisa chamada egoísmo. Quando eu faço minha oração a Deus para não ser mais egoísta e aprender a amar, como que eu faço? De maneira egoísta. Porque eu não sei ser outra coisa. Eu não tenho outra referência. Tá? E aí eu tenho no ponto de partida o meu egoísmo e ao mesmo tempo eu tenho no ponto de partida a plenitude da minha vocação, mas não desenvolvida. Está só em sementes, em germes. Ela está lá. Só que é tal a distorção que o egoísmo produz na minha alma que eu não sou capaz de reconhecer essa vocação. Eu não sou capaz de querer essa vocação. Eu não sei como fazer o caminho que me leva à plenitude dessa vocação que já está em mim. E aí eu fico perdido, porque se eu não sei a finalidade, como eu posso escolher o melhor caminho? Para você fazer o caminho certo, você precisa pelo menos de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Ponto de partida e ponto de chegada. E se tiver dúvida, pergunta ao Waze. Okay? Se você dissesse para o Waze, quero chegar aqui, e não tivesse o GPS pegando, o que acontece? Ele fala, não é possível calcular a rota. Pois aqui é a mesma coisa. Se você não sabe o ponto de partida e o ponto de chegada,
Vai aparecer aqui, eu não posso calcular a rota. Não sei. Para fazer o caminho, tem que ser ponto de partida e ponto de chegada. E o ponto de partida significa o que eu sou com minhas limitações, as minhas fraquezas, os meus defeitos, a minha humanidade, o meu pecado, os meus dons, a minha vocação, os meus carismas, toda a maravilha que Deus colocou dentro de mim como selos de Deus. O que nós temos de positivo é muito maior do que o que nós temos de negativo. Isso é muito importante aqui. O nosso melhor, ele é melhor, né, ou ele é mais potencialmente, né, superior do que é potencialmente superior do que o nosso pior. O nosso pior é terrível porque nos destrói. O nosso melhor transforma o universo. O nosso melhor transforma o mundo. O nosso melhor tem um potencial de eternidade. E para alguém que é batizado, com maior razão, porque tem a Deus mesmo habitando a sua alma. Por pior que a gente seja, olha, aqui não dá para competir. Se a gente se dispõe minimamente a que Deus possa fazer a obra dele, não dá para competir. A graça. O que seria maravilhoso, né? Que nós, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, não tivéssemos o pecado, né? A gente não estava nem aqui falando, né? Não estava nem discutindo esse tema aqui, porque já saberíamos o princípio, o fim, o caminho fica claro, sou capaz de saber o que tem que fazer e colher os frutos. Acabou. Mas não é assim. Tá? E aí, sem essa graça, como tem Nosso Senhor e Nossa Senhora, eu também não sou capaz de perceber nem o peso e o valor que tem o meu pior, meu egoísmo e meu pecado. O pecado é o pior que eu tenho. Mas sem a graça, eu não tenho referência de melhor e de pior e perco esse sentido do essencial. Tá? Quando a gente fala de criar categorias, a gente já fala de organizar, né? O que a gente vai fazer aqui? A ideia é criar um tipo de matriz, né? Em que a gente possa ir encaixando o conhecimento que a gente tem de si mesmo. Tá? Essa vai ser a ideia aqui. Por isso eu estou na introdução aqui explicando um pouco o ser humano, para que depois a gente possa pegar o que é específico e ir encaixando. E aí eu posso ir dizendo, ok, então aqui no campo espiritual eu tenho tal, aqui em relação com a minha afetividade eu tenho tal, minhas limitações tal, meus dons tal, meus defeitos tal. Okay? E assim eu vou saber onde encaixar isso. Tá? É um modo humano de desenvolver um sentido do essencial, mas que não resolve o problema. Por quê? O sentido do essencial só pode vir por ação da graça. Porque uma coisa é o que intelectualmente eu posso alcançar. Mas como ser humano é isso aqui tudo, eu tenho que alcançar isso tudo com todo o meu ser. E todo o meu ser significa que eu preciso da graça para curar a minha inteligência, para curar a minha vontade. Minha vontade e minha inteligência, com a ajuda da graça, elevar minha afetividade e psicologia a todo o meu ser, para que eu possa, então, chegar a esse sentido do essencial. O que significa sentido do essencial? Quem me explica? Sentido do essencial. O que é o sentido do essencial? Como que eu explico? Sentido do essencial. Que legal, esse cara tem sentido do essencial. Ninguém perguntar aqui é o sentido do essencial, eu estou falando aqui faz 5 minutos do sentido do essencial. Sentido do essencial significa que você tem uma hierarquia de valores e que você sabe quais são os valores mais importantes. E você toma suas decisões em base a esses valores. Isso é o sentido essencial. Tá? Por exemplo, um esposo que tem sentido essencial sabe que a sua família é mais importante que o seu trabalho.
Um cristão que, nesse sentido essencial, sabe que a sua fé vale mais do que a sua vida. Ok? Isso é o sentido essencial. Por que nós não temos o sentido essencial? Onde foi que a gente perdeu isso? Pecado. Por quê? O que o pecado faz? Eu respondo. O pecado, o que faz é o seguinte: o ser humano, na sua parte puramente espiritual, tem duas faculdades: inteligência e vontade. Muito bem. O pecado, ele turva a inteligência, distorce a inteligência, confunde a inteligência e debilita a vontade. Enfraquece a vontade. Tá? Por isso, o pecado faz com que eu não seja capaz de conhecer bem o ponto de partida, o ponto de chegada, me conhecer, porque eu estou totalmente condicionado por esse pecado, que faz a confusão, que fragmenta no conhecimento. E depois, mesmo que eu chegasse a conhecer com clareza minha essência, o meu espírito e tal, minha vontade não é forte o suficiente para eu fazer aquilo, o que é melhor, para chegar ao fim para o qual Deus me fez. Ok? Mas por que quando a gente está em estado de cuidado, aí continua com tudo? Boa pergunta. Por quê? Exatamente. Ok. Bem-vindo, Pedro. Ficam as consequências do pecado que você cometeu. Isso é uma das coisas que mais nos fazem sofrer, de uma maneira mais ou menos consciente, porque nós gostaríamos de arcar com as consequências só do nosso pecado. Você até não ter pecado, mas enfim, o pior dos casos, que me deixassem ser o pecado original e me deixassem só com o pecado pessoal. Que culpa eu tenho do que eles aprontaram lá no início? Pois eu tenho a mesma culpa que eles têm. Porque é uma culpa que eu herdo. Essa culpa é o que faz com que a minha vida não esteja equilibrada. E a minha inteligência, portanto, não veja as coisas com clareza, e a minha vontade não tem a capacidade de querer com decisão as coisas que são boas para mim. Mas por que você herda o que você planeja? Olha, tem que perguntar a Deus isso, gente. Isso está além do que eu posso te responder. Deus fez a sua criatura. A minha teoria. O que acontece? É uma questão de lógica. Quando você ama, você não pode favorecer as pessoas que você ama. Elas não podem receber as consequências desse amor e os frutos do amor que você tem por elas. Pode. Pois é. Quando você não ama, também. Deus, quando nos fez, Ele não nos criou para que nós vivêssemos uma vida à margem dEle. Ele nos criou para participarmos da vida nele. Da vida dele, nele. Ou seja, participar do seu amor. Deus nos criou para que fôssemos felizes e nos criou para amarmos e sermos felizes. Acontece que o amor supõe um espaço de liberdade. Ou seja, amar ou não amar. Deus te fez para que você pudesse participar do amor dele junto com outros e trazer a outros para que fossem participantes do mesmo amor. Isso supõe um espaço em que você tem a liberdade ou o livre-arbítrio para não fazer isso. E fazer com que os outros sofram as consequências também da sua infidelidade ou da sua não participação nesse amor. Então, tudo o que você faz tem consequência na vida de outro, bom ou mal. E assim, é como nós vivemos a nossa humanidade. Existe uma humanidade, mas depois uma única humanidade, que é encarnada em vários seres, que vivem a mesma humanidade. E essa humanidade total está dividida. Mas em cada um
Existe algo ali que é contrário a essa humanidade e faz com que sejamos menos humanos. O pecado faz isso conosco e faz com que então não consigamos compartilhar de maneira plena esse amor, essa humanidade, etc. Mas é que no espaço de liberdade existe a possibilidade de você não fazer o bem, de não corresponder. É um mistério, enfim, te expliquei, mas não estou dizendo, sabe, Deus se equivocou, não era bem assim que era para ser, sei lá. E o maior mistério de liberdade é Satanás. Por que acontece? Nós, seres humanos, bem ou mal, não temos esse pleno conhecimento e nunca vamos ter. Satanás tinha. E mesmo assim, ele escolheu se revoltar contra Deus. Aí essa conversa é mais complicada. Mas é a mesma lógica, que existe um espaço de liberdade. Agora, qual é a lógica aqui? Que descobrindo isso, e na verdade seguindo a minha natureza, deixa de fazer sentido para mim a possibilidade de não fazer o maior bem possível. Se eu sei que isso é assim, isso está escrito na minha natureza, porque eu percebo, quando a gente falava de atos de plenitude, eu percebo que eu me aproximo da plenitude não quando eu recebo, eu faço coisas que redundam para mim no bem-estar. O exemplo do PP foi interessante, porque foi um exemplo de amor. Eu percebo que eu me aproximo de uma plenitude quando eu amo, e não outra coisa. E eu posso chamar muitas coisas de amor, mas eu vou ser capaz de perceber naquelas que realmente são plenitude e naquelas que não são, vazio. Faz anos, uma novela das 8 aí, tinha um casal que no último capítulo o cara vira para ela, para a esposa e fala: eu vou embora e vou deixar você sozinha com os nossos filhos e vou fugir com a fulana, né? E vai sair com você. E fala para ela: porque eu tenho direito de ser feliz. Ele tem direito de ser feliz? Tem? E ele tem direito de abandonar a esposa lá porque ele tem que ser feliz e ela que se dane? Oi? Ele não está sendo feliz. De verdade não está sendo feliz. Porque daqui a 2 semanas é a outra que ele saiu, que vira para ele e fala: eu deveria ser feliz também. Claro. E que a felicidade, a plenitude, tem a ver com liberdade. Eu coloquei aqui a liberdade. E a liberdade é também uma coisa que está na nossa natureza, mas a gente tem que construir. E esse é o objetivo desse trabalho aqui. Chegar a uma plenitude que é plena liberdade. E o que é liberdade? O que significa liberdade? Pode jogar no Google se quiserem. Mas eu não vou encontrar. Mas enfim. Então fala aí. A capacidade. Ok, de optar pelo bem. Perfeito. E por quê? Porque quando você não tem essa necessidade, você não opta pelo, você não tem completamente uma escolha supor, né? Você não fica próprio disso, uma questão pela sua escolha. Mas que pareça que seja essa necessidade, se você gosta daquilo ali, a pessoa, por exemplo, para ela ficar 7 dias de fazer isso ou não, fazer isso, ela não consegue. Ou seja, você não está livre disso, é dependente. Sim. E é porque a liberdade supõe pleno conhecimento e pleno consentimento. Tá? Significa que o sujeito livre, ele conhece, digamos, isso é uma liberdade ideal, tá? Não existe na realidade. Nosso Senhor sim, mas é um ser humano normal, mesmo um santo. Ele tem um conhecimento limitado das coisas.
Então, na medida em que nós conhecemos a verdade das coisas, nós somos mais livres. Porque não estamos nos enganando. A pessoa que se engana é menos livre. A pessoa que melhor conhece é mais livre. Porque se ela melhor conhece, ela pode decidir em base a uma realidade e não em base a um engano, uma mentira. E depois, a pessoa que é capaz de fazer aquilo que é bom é mais livre. Então, na medida em que eu conheço o que é bom e opto por isso, eu me faço mais livre. Porque me aproximo do fim para o qual fui criado, e as ações que se seguem a essa primeira ação, elas têm uma maior facilidade para buscar esse bem e para buscar um bem maior ainda. Cada vez que eu uso mal a minha liberdade, ou seja, porque eu posso fazer o bem, mas escolho o mal, então eu sofro as consequências desse mal, que tem como uma dessas consequências não ser jamais tão capaz de fazer o bem como antes da ação precedente. Por exemplo, eu sou livre para fumar ou não fumar? Sim ou não? Sim. Sou livre para fumar ou não fumar. Agora, se eu fumar hoje um maço de cigarros, amanhã outro, daqui a 3 dias vou ser tão livre quanto sou hoje? Por quê? Vou estar dependente e vou estar condicionado. Estou falando aqui de um vício físico, fisiológico, né? E vou estar condicionado. O meu corpo vai exigir de mim algo que antes não exigia. E o meu bem, nesse caso, minha saúde, que é um bem para mim. Eu sou mais pleno quando tenho mais bem. Nesse caso, saúde. Eu já não tenho tantas condições de querer tanto o meu bem como tinha antes. E posso acabar escolhendo algo que eu controlo na natureza, que me faz mal. Eu perdi a minha liberdade. Sim? Todo mal e todo bem tem consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. Não tem... há poucos atos neutros na nossa vida. Tá? Dormir é um ato neutro, vai? Mas se você não dormir, não é tão neutro assim, porque aí você perde a facilidade que você tem para estar atento e, portanto, até de conhecer o bem, de ter um vigor para poder abraçar o bem, etc. Okay? E quem produz toda essa dificuldade é o pecado. Tá? Então, o pecado faz com que... O pecado original, quando as pessoas dizem, não acredito no pecado original, você pode dizer, tá vendo? Tá vendo? Já aí, uma autocomprovação do pecado original. Perdeu a noção da realidade. E perdeu a capacidade de perceber esses próprios vícios, condicionamentos, fraquezas, limitações. De onde vem isso? De onde vem essa divisão, essa fragmentação interior? Sabe, que nos tortura, porque a gente gostaria tanto de ser feliz e na medida em que nós vamos encontrando essa liberdade, vamos fazendo algo que é muito importante na vida espiritual, que é ir assumindo a própria vida. Responsabilidade. Quer dizer também com a maturidade afetiva, né? Mas esse assumir a própria vida. Então, podemos dizer o seguinte, que a principal consequência do pecado, qual é a principal consequência do pecado? A perda da liberdade, ok, perfeito. A quebra da comunhão, a morte, ok. Agora, qual é o que fica em nós depois do pecado original, né? Pecado original. O que fica em nós, que é o nosso grande inimigo contra o qual nós temos que lutar todos os dias da nossa vida. São 2 então, concupiscência. É que eu não quero falar concupiscência, oi? Quais são os 2 inimigos que nós carregamos, né, dentro, que nós temos que lutar contra eles toda a vida? Você falou concupiscência, qual é o outro?
Então João fala da concupiscência da carne e orgulho. Ok? Aqui eu vou chamar de egoísmo soberbo, mas, enfim. Exato. Tá? Agora, é uma marca que fica na sua vida. Tá? Aqui eu vou chamar de inimigo, por tentar dar um rosto para ele. Depois vai ter um sentido isso. Ele não é uma pessoa dentro de você, ok? Não, você continua sendo você essencialmente. Mas eu acho interessante falar do pecado do egoísmo como o inimigo. Não é o inimigo com letra maiúscula, tá? Digo inimigo porque é o grande obstáculo que nós temos. E porque no trabalho espiritual, no autoconhecimento espiritual, quanto mais nós simplificarmos o conhecimento, quanto mais ordenado for o conhecimento, mais fácil é para trabalhar. Tá? Então, quando eu entendo que o egoísmo em mim, a soberba em mim, o orgulho em mim tem um rosto e tem uma especificação, e eu sei o que é essa especificação, eu sei qual é o mecanismo interno de soberba, então eu descobri o rosto do inimigo. É muito mais fácil para você lutar contra ele. Por exemplo, vocês chegam na confissão e leem na listinha de vocês, ou dizem para o padre 10, 15, 20 pecados. E você fala, padre, eu não consigo me libertar desses 10 pecados. Toda vez que eu volto aqui, eu falo os mesmos pecados. Eu fico com vergonha, porque eu repito sempre os mesmos, e venho aqui e não consegui resolver e tal. Sabe, e são esses 10 pecados. Tem 10 coisas na minha vida que sempre voltam. Não seria mais fácil se você descobrisse que é uma só? Digo, é lógica, né? É mais fácil lutar contra 10 coisas ou lutar contra uma coisa só? Ou contra uma coisa só? Ok. E se eu lhe dissesse que de verdade é uma coisa só? É bem mais interessante isso? Ok. O pecado contra o qual você luta é um só. Tem várias manifestações. Ele tem vários rostos. Mas ele é um só. Então, quando a gente fala de... Aqui, a parte de autoconhecimento que eu vou tratar com vocês é egoísmo, ou soberba, ou orgulho, ou vaidade, o que for. Com as suas ramificações. Então, quando você falar, eu sou egoísta, e você deve ser capaz de dizer, eu sou egoísta, tem que dizer por quê e como. Digamos, melhor, né? Tem que dizer como se dá o egoísmo. Porque nós temos um mecanismo interno de oposição à graça de Deus, de fechamento em nós mesmos, que é justamente o que nos impede de perceber as coisas com clareza e querê-las com decisão. Aquilo que é bom. Aquilo que realmente nos realiza. Que seria o nosso caminho de plenitude. Quando eu busco a minha vocação, quando eu busco a minha felicidade, quando eu busco a minha plenitude, esse é o grande obstáculo que eu tenho. Só que egoísmo não quer dizer nada. Em mim, como é o meu egoísmo? Como isso acontece na minha vida? Como é que eu preciso da responsabilidade para tomar as rédeas da minha vida na mão? Como é que eu não consigo perceber a realidade como ela é? Com que tipo de distorsão? Como é que eu crio um campo gravitacional em volta de mim e tudo o que eu quero fazer na minha vida para ser feliz é que os outros gostem de mim, que os outros me compreendam, que os outros ou seja, fiquem em volta de mim, não saio de mim e me vejo cada vez mais infeliz. O que na verdade é o mecanismo dos vícios. O que faz a droga? O que faz a pornografia? Tem o jogo, o vício que vocês quiserem. Eu olho para aquilo e digo, mais um só, mais um, e aí o mais um vai, e aí mais um, e você tem menos, e com desejo de mais, e nunca é suficiente. Pelo contrário, é cada vez mais vazio. E tudo começa aqui. Ok? Então, quando a gente fala de egoísmo, agora eu vou fazer aqui uma... Depois na frente a gente pode até falar da concupiscência. Agora, eu prefiro começar com o egoísmo porque é uma maneira de organizar as ideias, porque até na dinâmica da vida espiritual, considerem que se o mais elevado que nós temos é o espírito,
Isso é o espírito que está ferido pelo pecado. É ele que faz com que o nosso corpo esteja desordenado. Nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos, sensações, etc. Então, na medida em que eu vou curando o meu espírito, eu também vou curando a minha consciência. Tá? Então, é assim, um esquema muito simples. A gente pode chamar aqui em cima de egoísmo, soberba, o que vocês quiserem, tá? Como principal consequência do pecado original em nós. Mas o egoísmo ele pode acontecer de duas maneiras diferentes. Tá? Quais são? Que tipos de egoísmo existem? Duas maneiras. Orgulho e vaidade. Normalmente, no coloquial, orgulho e vaidade são a mesma coisa. Aqui, eu vou fazer uma distinção, seguindo alguns autores, né, de vida espiritual. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui, pode ser que vocês encontrem em outros lugares com nomes diferentes. Ou que numa interpretação mais simples, encontrem uma coisa unificada e tal. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma linha de pensamento, mas não tomem como verdade absoluta. O que importa aqui é que vocês usem essas categorias para se entender, para olhar para vocês mesmos e serem capazes de fazer uma descrição de vocês. E sendo capazes de fazer essa descrição, também sendo capazes de perceber um pouco o que são as curas, né, os remédios para ir vencendo esse egoísmo. Você usa essa identificação com sua vida? Oi? Você usa essa identificação com sua vida? Sim. Você, então, se conhece... A partir disso aqui. E como que é? Conhecer a partir disso aí? Libertador. Libertador. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei alguns anos na formação de seminaristas e quando eles chegavam, eu ensinava isso aqui para eles. Toda a vida, cada semana, a gente conversava, né? Porque a direção espiritual do seminário é uma vez por semana. Toda semana, voltar sobre isso. Toda semana. E sobre isso, e sobre isso, e sobre isso, e sobre isso, sobre isso, sobre isso. Para mim, é uma constatação para mim de quão libertador é, né, conhecer-se e de como faz a pessoa amadurecer. O autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa de amadurecimento espiritual e afetivo. Uma pessoa que é capaz de olhar para si e dizer: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Olha, porque que a gente faz a vida toda? A gente passa a vida fugindo de nós mesmos, né? Mas quando eu sou capaz de olhar para mim e dizer: tá aqui. Eu não queria ser, mas está aqui. Eu sou isso. E agora eu vou lutar para não ser mais. Ou vou lutar para ser aquilo que eu tenho que ser. Ajuda muito. Muitíssimo. Muitíssimo. Tá? Então é assim, eu digo, não é uma verdade absoluta. Vocês podem encontrar vários outros caminhos de autoconhecimento. Escolham o que para vocês for melhor. Tá? Podem pegar uma ferramenta de personalidade, de temperamento, etc, etc. Agora, não conheço nenhum que tenha a profundidade que tem esse daqui. Enfim, agora... Nossa, já deu tempo. Tá. Enfim, um último comentário. Quando você descobre esse seu esquema aqui, você explica tudo na sua vida através do esquema e tudo confirma o seu esquema. Você descobriu que tem a vaidade e a vaidade de maneira particular no respeito humano. Depois eu explico o que é isso. Cara, você vai ver pra cá, pra lá, e você fala: é sempre o mesmo. É sempre a mesma coisa. Sabe? E aí você esquece que tinha os 10 pecados. Você fala que só tem uma coisa e tudo. Na minha oração, eu caio nisso. Com meu pai, eu caio nisso. Com a minha namorada, eu caio nisso. Eu sozinho, só pensando, eu caio nisso. Cara, é impressionante. Assim, é que eu sou um só e sou pouco criativo. E a gente é assim, né? E aí, o interessante disso é que você fala: ok, então aqui basta um remédio. Vou trabalhar uma virtude e vou resolver minha vida.
Aí você passa toda a vida, né? Trabalhando na virtude, porque não resolve, nunca termina de resolver. Mas você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho, você vai por esse caminho. Né? Enfim, aí na próxima a gente entra já na prática aqui, entre uma e outra. Possivelmente a gente vai fazer uma para a vaidade e uma para o orgulho, para poder explicar bem. E como vocês então fazem depois o exame de consciência para ir descobrindo como isso acontece. Temos papéis Podia ser, seria legal imprimir, seria bom. Facilita muito você tirar papel com várias palavras, em cada um deles, e fala, eu isso, você vai anotando. É só não anotar no caderno por causa disso. Isso. Então, a próxima vez, esse ano que vem, dia 11 de julho, já está.